Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Inscreva-se em nosso canal e ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. O Evangelho e os ensinamentos de Jesus, aqui no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, serão encontrados em formas de palestras esclarecedoras e consoladoras, aulas confortadoras, ajudando a superar o misticismo, as superstições, as crendices. Inscreva-se, divulgue para os seus amigos e ajude-nos a fazer um mundo melhor. E que possamos juntos fazer um mundo melhor, começando-nos com uma belíssima oração, para que possamos nos harmonizar, para que possamos ser dignos e merecedores do auxílio, do amparo e do zelo destes incansáveis e abnegados auxiliares do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando, nós estamos nos alimentando, nós estamos tendo a nossa sede saciada de conhecimento, de amor, de informação, de direcionamento, através do nosso querido instrutor espiritual Emmanuel, que no livro Palavras de Vida Eterna, dita a Francisco Cândido Xavier todo esse cabedal de conhecimento. Emmanuel, o representante do Cristo, para nos auxiliar nessa jornada esclarecedora em forma de instrução espiritual, traz para nós essas palavras de uma forma clara, objetiva, de fácil entendimento, para que nós possamos nos despir dos acessórios do mundo material, para que nós possamos caminhar livremente como fomos criados e possamos, sim, ter o pão da vida, Jesus, nos sustentando, exatamente porque estamos não só com boa vontade, mas dispostos a aprender para que possamos melhor servir. A lição de hoje é a de número 49, Caridade e Riqueza.
E Emmanuel retira da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele retira o versículo 10, que diz assim: pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Pois somos feitos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. E ele discorre: se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Canaã. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassível entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece provação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguarde sobras na bolsa para atender aos planos de caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Belíssima lição, belíssimo aprendizado para todos nós. Jesus, o mais perfeito dos espíritos que já viveu aqui neste planeta, do qual ele é o co-criador. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Jesus, o co-criador em plano maior. O diretor angélico do planeta Terra, a casa que hoje nos abriga. E nós somos os co-criadores em plano menor. Nós estamos aqui para gerir a nossa existência com dignidade, moral, reparação, reconciliação, com a prática da caridade sem interesse, com o perdão incondicional, para que possamos, amando uns aos outros como Cristo nos ama, possamos fazer um mundo melhor, tornando a vida digna para todos aqueles que caminham conosco. Muitos de nós já ouvimos alguém dizer ao nosso lado, se não na nossa própria família consanguínea,
no nosso ambiente de trabalho, nas convenções sociais a que todos nós estamos sujeitos, alguém dizer: ah, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse riqueza, se eu tivesse melhores condições materiais, eu poderia ajudar muito mais. Eu poderia fazer muito mais pelos necessitados. Num planeta de provas e expiações, como é o planeta Terra, quando nós nos deparamos com tantas diversidades e com tantas diferenças, a moeda, o dinheiro, a riqueza e os bens terrenos não são tão importantes como são os bens espirituais. E é essa a lição, caridade e riqueza de hoje. Porque Jesus vem nos mostrar que sem o dinheiro, Jesus vem nos mostrar que não tendo onde repousar a cabeça para o descanso do corpo físico, é ainda hoje a referência de amor e de caridade para todos nós. Nós devemos agir com o coração, devemos exprimir todo o nosso sentimento para auxiliar, colaborar, instruir, fazer com que as criaturas caminhem dignamente em direção à casa do Pai. Vejamos algumas das colocações de Emmanuel. Se acreditas que apenas o ouro é a base da corrente da caridade, lembra-te de que Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousou a cabeça. Jesus nasceu na manjedoura. É a primeira lição. Humildade e simplicidade. Não importa onde nós nascemos, não importa a família que nós nos encontramos. Nós temos sempre objetivos nobres para com a nossa evolução espiritual, para a nossa participação neste planeta bendito que hoje caminha em direção ao mundo de regeneração. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espelhar os bens imarcessíveis do Espírito. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Portanto, nós temos inatos em nós todas as virtudes do Pai: justiça, misericórdia, caridade, inteligência, paciência, tolerância, entre outros, perdão. Devemos fazer com que o terreno fértil da nossa existência, o amor que hoje já somos capazes de distribuir e de nos alimentar, que ele possa frutificar, que essas virtudes possam germinar, para que possam ser distribuídos a todos os corações necessitados. Jesus fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Mostrou que de que vale ganhar os bens terrenos se nós perdermos a nossa própria alma, se o nosso espírito for parar em regiões inferiores. Lucas, o evangelista, nos traz uma belíssima recordação do Cristo nessa situação. Jesus diz: todos vós, no mundo, tereis aflições. Tenham ânimo, eu venci o mundo. É uma lição para todos nós. Não vencer no mundo. Vencer o mundo é vencer as mazelas, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a mágoa e o rancor. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Canaã. Sim, atendeu à solicitação da sua mãe, atendeu à necessidade dos amigos queridos, porque se ele estava na festa de casamento, bodas, se ali ele se encontrava junto com sua mãe, sua família, junto com os apóstolos, é porque era alguém muito próximo. Nós não precisamos nos abdicar das alegrias terrenas
porque estamos buscando as alegrias espirituais. Temos que agir com consciência, com responsabilidade, com comprometimento, buscando sempre a sabedoria do Cristo nos ensinos que ele nos deixou. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Jesus não ficava, filhinho, meu irmãozinho, meu isso. Não, Jesus, ele era sincero. Jesus sempre foi honesto nas suas colocações. Jesus não tinha necessidade de ficar agradando. Jesus não tinha nenhuma necessidade de ficar ali tentando agradar a este ou aquele. Jesus sempre pautou a verdade. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Está disposto a aprender? Estou aqui. Não está? Fique à vontade para continuar a sua jornada. Aqueles que acreditaram, vá em paz. Tenha toda uma oportunidade de se recuperar. A outros, a recomendação. Muito cuidado para que não te aconteça coisas ainda pior do que hoje estás vivenciando, mostrando não só a pluralidade das existências, das imperfeições que precisam ser corrigidas, mas as oportunidades que não são aproveitadas. Deu assistência aos enfermos. Aos enfermos não é apenas do físico, não é apenas as enfermidades do corpo material, as doenças oportunas, não apenas deficiências ou anomalias de um corpo que poderia ser escondido pela túnica, pelo manto, hoje pelas roupas comuns e atuais da nossa época. Os enfermos do espírito, os enfermos da alma, os enfermos emocionais, os enfermos sentimentais, os enfermos da angústia, os enfermos da tristeza e da incompreensão. Jesus deu assistência aos enfermos. Aos leprosos, ajudou a vencer o preconceito e a discriminação. Sim, àqueles que veneravam o culto exterior, os rituais e os paramentos, Jesus ajudou a esses enfermos da crendice e da superstição, espiritualizando o sacrifício e a oferenda. Forneceu coragem aos desalentados. Confie, Deus sabe de todas as nossas necessidades. Não cai uma folha de uma árvore se não for vontade do Pai. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer crescer 1 centímetro à nossa altura. Mas Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, ele está sempre nos ofertando oportunidades dignas de sermos reconhecidos como filhos. Afinal, o Pai não oferece uma víbora, não oferece uma pedra ao filho que pede pão, ao filho que solicita ali o amor. Sendo nós imperfeitos, conseguimos boas coisas, imagine Deus a perfeição absoluta. Ministrou consolação aos aflitos, paralíticos, coxos, aleijados, àquela nobre senhora da hemorragia, devolveu a visão aos cegos, trouxe a esperança e a perseverança, mostrou que o seu reino não é deste mundo, portanto, nós também não somos, porque se Jesus é o nosso diretor angélico, se Jesus é o nosso guia e modelo, e o seu reino não é deste mundo, o nosso também não é. Mas ele mostrou coragem, dignidade, nos deu a força, mostrou que ele é o caminho, mostrou e refez o código de conduta da nossa existência. Retirou todas as leis temporárias que se fazia necessário, mas não mudou
uma vírgula no ensinamento divino, na lei divina, perfeita e imutável, mostrando que hoje a nossa condição, a condição em que hoje nós nos encontramos no planeta, é sim a lei de causa e efeito, de ação e reação, que nós estamos aqui para que possamos fazer aquilo que nos compete, para que nos tornemos criaturas melhores. Somos as ovelhas perdidas que agora estão de volta ao rebanho, seguindo as orientações seguras do nosso pastor querido. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Sim, muitas vezes nós caminhamos na mentira cultural, muitas vezes estas inverdades estruturais, muitas vezes somos vítimas de falsos cristos e de falsos profetas. Muitas vezes as convenções humanas e o condicionamento da sociedade ditando regras e normas de conduta que nada têm a ver com os ensinamentos do Cristo. Então, quando Jesus mostra a Madalena, não o mundo material de prazeres e alegria, mas as alegrias, a consolação, principalmente o que é o mundo espiritual e suas conquistas, ela passa a ser o grande exemplo de transformação do Evangelho. Sai da ignorância, sai da falta de informação para compreender o real motivo de que o reino de Deus, o reino dos céus, venha até nós. Acendeu súbita claridade ao ânimo de Zaqueu. Funcionário público que ali estava, era um publicano, sim, detinha bens materiais, tinha funcionários, empregados, tinha os seus tutelados, tinha aqueles por quem ele era responsável. Jesus apenas mostra-lhes os enganos, mostra os equívocos. E Zaqueu, agradecido, recebe do Cristo um dos grandes elogios da Bíblia. Sim, aqui salvou-se uma alma, salvou-se uma criatura. Então, reconhecer o Cristo nas nossas dificuldades e principalmente nas mazelas e enganos que tantas vezes nos agradam e nos satisfaz, é conquista espiritual e não precisamos de riqueza. A riqueza muitas vezes corrompe, a riqueza muitas vezes facilita, porque esconde a verdade e torna acessível a todas as maneiras de degradação que o mundo moderno hoje comporta. Envolveu em compassível entendimento a incompreensão de Judas, dando a Judas, até o último momento, a oportunidade da redenção, de mudar a sua forma de pensar e de ver. No Horto das Oliveiras, aguardando ali os soldados que vinham prendê-lo, com Judas à frente, Jesus ainda diz a ele: amigo, a que viestes? Por isso, Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. Não devemos jamais nos afastar do Mestre, não só porque ele é a referência, mas que possamos refletir o seu amor a todos aqueles que caminham conosco. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro, compreendeu as dificuldades, as imperfeições, a angústia, o nervosismo, compreendeu muitas vezes a ignorância de Pedro, porque sabia que ali estava um diamante bruto que precisava ser trabalhado, que precisava ser burilado. Pedro tinha boa vontade. Pedro, se não tinha a sabedoria da intelectualidade da época, tinha disposição e sabedoria espiritual para poder não só gerir, mas dirigir a todos os seus companheiros,
A autoridade de Pedro não estava relacionado à sua idade, mas sim à sua moral, à sua conduta. E Jesus compreendeu, sim, lapidou, ensinou, exemplificou para que Pedro se transformasse no grande responsável por conduzir e pastorear as ovelhas que momentaneamente ficariam sem a referência física. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Foram para assistir, foram para presenciar, foram todos para ver o espetáculo da crucificação. Ninguém sentiu a emoção, a dor, se do próprio Cristo, da sua mãe que ali estava, de Madalena, que ali mostrou-se a companheira digna e que agora caminhava em direção à luz. João, o jovem discípulo, o jovem apóstolo que levaria adiante as recomendações e o seu ensino. Então, Jesus, olhando aquela multidão, apiedou-se de todos, pedindo ao Pai que perdoassem as nossas faltas, porque estávamos ali sem olhos de ver, estávamos ali insensíveis à dor e ao sofrimento, mas que agora nós todos já compreendemos o significado de fome, de violência, e não podemos mais ficar apenas assistindo. É preciso fazer, é preciso viver, é preciso existir para que possamos ser contados entre aqueles que sim terão nova oportunidade, os brandos e mansos de coração que possuirão a terra. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retornando-lhe o convívio depois do túmulo. Ele garantiu que não nos deixaria. Ele garantiu que estaria conosco até o fim dos dias. E sim, mostrando que existe vida depois da vida, porque a morte do Cristo na cruz não é para nos livrar do pecado, não é para a remissão das nossas faltas, ou que o seu sangue lavou os nossos erros. Jesus mostrou que existe vida depois da vida, que existe uma continuidade. O espírito é imortal e continua a sua evolução e o seu aprendizado, qualquer que seja a condição espiritual que se encontra. Mas ele, o mais elevado dos espíritos, não só voltou para incentivar e fortalecer os apóstolos na divulgação da Boa Nova, como caminha ao nosso lado até hoje. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que te fluem, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Tudo aquilo que pode ser comprado tem um preço. Mesmo aqueles que possuem poucas ou fracas condições financeiras, amoedados, podem sim comprar muita coisa, mas tem determinadas situações e aquisições espirituais que não podem ser compradas, precisam ser adquiridas. Não tem preço, tem valor. Fé se adquire, confiança se adquire, da mesma forma que nós precisamos incentivar aos outros. Nem tudo nesse mundo podemos comprar, mas podemos adquirir aquilo que levaremos para todo sempre na nossa existência. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Amar ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazei aos outros tudo aquilo que gostaríeis que fosse feito a vós. Sim, é os pequenos e singelos ensinamentos grandiosos e maravilhosos na transformação
moral do ser. Jesus, em sua simplicidade, nos mostra a maior riqueza que o espírito pode deter. Sim, o amor, a caridade, a ternura, a paciência, para que possamos juntos fazer um mundo melhor. Tornar o mundo, o planeta em que ora nos encontramos, não só habitável moralmente, mas que todos nós possamos ser dignos e merecedores de aqui continuarmos a nossa evolução espiritual. Não guarde sobras na bolsa para atender aos planos de caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável, na fonte do coração, e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Sim, é o que cabe a cada um de nós. A doutrina espírita nos mostra e apresenta o mundo espiritual, a continuidade da vida. Nos mostra, portanto, que as riquezas, que as aquisições materiais são necessárias enquanto caminhamos neste planeta de provas e expiações, mas que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Jesus venceu o mundo. A maioria da humanidade quer vencer no mundo. Fama, reconhecimento, conquistas, prazeres, alegrias muitas vezes fúteis, intelectualidade mal apreciada, esquecendo-se de que a maior riqueza que nós temos e de que podemos desfrutar é agradecer a Deus a oportunidade bendita da vida. Que Jesus seja o caminho que todos nós estamos a trilhar. Que a sua verdade realmente nos liberte de todos os males, nos tornando livres e dignos de sermos contados entre as ovelhas do seu rebanho. Que seja Jesus a luz a iluminar a nossa caminhada. E que nós, ao invés de querer brilhar no mundo da riqueza e das conquistas terrenas, possamos iluminar a todos aqueles colocados pela misericórdia divina junto a nós para o aprendizado. Servir para aprender a amar, para que amando possamos melhor servir. Onde e com quem estivermos, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.